Parece ser uma pergunta tão assim, abstrata, não é? O que seus olhos vê tudo, pastor? Mas o subtema diz, olhando com arrependimento. Nós estamos vivendo uma vida, uma época, estamos vivendo uma época em que quando nós falamos de arrependimento, parece que essa palavra ela não soa muito bem, com alguns ensinos que existem por aí, né, que uma vez salvo, sempre salvo, e que está tudo certo, e as pessoas elas se esquecem de que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, já desci as águas batismais, já confessei os meus pecados, estou liberado. É verdade mesmo, você está quase lá. Mas no meu dia a dia, eu cometo coisas que eu preciso me arrepender. Eu olho coisas que eu não deveria olhar, eu falo o que não deveria falar, muitas vezes penso o que não deveria pensar. E quando nós assim procedemos, nós precisamos buscar arrependimento. Nós precisamos dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, tenha misericórdia de mim, não é? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos Jesus, que está lá à destra do Pai, que Ele é o nosso intercessor. É Ele que intercede por nós. Então, quando você busca arrependimento, você alcança pela misericórdia do Senhor e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário um dia. O texto que nós lemos fala assim, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus está dizendo que os meus olhos, que os teus olhos, ele é de verdade a lamparina, ele é a luz do nosso corpo, não é mesmo? Uma pessoa que não tem, uma pessoa cega, ele tem que ser guiado. E a tendência natural do cego é pecar menos daquele que tem olhos bons. Está entendendo? Porque ele não enxerga, não é? Ele não enxerga, ele pode pensar o que não deveria, pode até agir, mas a tendência de quem não tem os olhos é pecar menos do que aquele que tem os seus olhos. Mas o que Jesus está dizendo, que os olhos são a lâmpada do corpo, e se eles forem bons, aí ele fala, todo o corpo será luminoso. Ou seja, os nossos olhos vai dar a nós a oportunidade de termos todo o nosso corpo iluminado. E quando nós falamos em ter um corpo iluminado, é que eu e você podemos, com o nosso corpo, mostrar ao mundo que nós somos luz também do mundo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Por que eu sou luz do mundo? Porque as minhas atitudes, as minhas ações, elas são diferentes do pecador, daquele que não conhece a Cristo ainda. A minha vida, ela tem que ser diferente, porque a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Eu não sou mais aquele velho homem, o velho Adão, agora eu sou uma nova criatura. Então, quando eu sou uma nova criatura, de verdade, eu vou resplandecer nas trevas. Amém? Como eu disse, os olhos são como luz para o corpo. Por isso, Jesus nos alertou sobre a importância de nós sermos protegidos do mal pelos nossos olhos. Os olhos, eles são órgãos importantes do corpo, né? Mas também podem apontar para aquilo que focalizamos ou que damos mais atenção na vida. No texto seguinte, Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque se servir um, vamos aborrecer ao outro, não é? Nós vamos, de verdade, dar mais, vamos devotar mais tempo mais a um do que ao outro. E
isto vai nos trazer algumas consequências ruins. Por que eu digo isto? Porque quando nossos olhos não são bons, aí, o versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ou seja, se eu servir a dois senhores, é treva. Eu tenho que servir só um, somente um. Eu vi hoje, talvez você tenha visto também, mas até me chamou a atenção, eu recebi uma mensagem de um grande servo de Deus que foi daqui da nossa igreja, está lá em Presidente Prudente, ele dizendo que na Rússia, estavam fazendo um culto em uma igreja subterrânea, uma igreja para ninguém ver. De repente, eles recebem lá, presta atenção nisso, recebem lá alguém que bate na porta. Quando ele abre a porta, eram os soldados russos, né, entrando lá dentro e dizendo, quem mandou vocês fazer culto? Então tá bom, vocês vão morrer agora, tá bom? Aí, alguém viu isso hoje? Alguém viu isso? Pois é. Então, vocês estão aqui, né? Ninguém manda vocês estão fazendo culto? Estamos fazendo culto. Então tá bom, então vocês vão morrer. Os que adoram esse Deus aí, que ninguém vê, fica do lado direito. Tá bom? E os que não adoram de verdade, fica do lado esquerdo e vocês já vão poder sair. Tá? E esse aqui vão morrer todo mundo. Aí, meia dúzia foi para o lado direito, porque servia, e o restante ficou do lado esquerdo. Vocês podem sair, podem ir embora. Quando foi todo mundo embora, os soldados falaram assim para aqueles que ficaram. Nós viemos aqui para adorar a Deus, porque nós somos crentes. Nós não queríamos adorar com esses camaradas que não tem nada de Deus, está dentro da igreja, mas não serve a Deus. Eu falei, Jesus amado, pensou quando você um troço desse? Aí os soldados eram tudo crente também e foram servir a Deus. Isto é o quê? São os olhos que Jesus está falando aqui no 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o corpo está em trevas. Ou seja, está dentro da igreja, cantando, levantando a mão, né? Dando até uns remifly, mas de crente não tem nada. É a questão dos olhos, tá? Muito bem. Os olhos, ele funciona como uma defesa para o nosso corpo, né? Quem tem uma boa visão, dificilmente vai cair num abismo. Concorda comigo? Está enxergando bem. Muito bem. Os bons olhos nos capacitam ao trabalho, para nós discernirmos o que é certo e o que é errado, os nossos olhos os fazem. Por isso que o tema da nossa mensagem deste mês é o que teus olhos veem? E o subtema é olhando com arrependimento. Muito bem. Lá no Salmo 119, no versículo 37, o salmista ele fala assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis, fazem-me viver nos caminhos que traçaste. Olha só que palavra tremenda do escritor do Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Não permita, né? Faz-me viver nos caminhos que o Senhor traçou. Ou seja, eu e você temos um caminho. Que caminho? Quem disse que era o caminho? Quem que falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Então, eu preciso estar focado em Jesus. Eu não posso estar focado no irmão. Eu não posso estar focado na igreja. Eu tenho que estar focado em Jesus. Porque Ele é o caminho. E o salmista ele fala com muita clareza, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Meu irmão, minha irmã, o caminho que foi traçado para nós se chama Jesus. Só Jesus, o caminho é Jesus, não existe um caminho paralelo, não existe um caminho alternativo, o caminho é Jesus. Né? E 1 João capítulo 2, versículo 16, você vai ver o escritor dizendo, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E ele aqui cita a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Os olhos são um negócio perigosíssimo, não é? Porque os olhos cobiçam. Não cobiça só a mulher do próximo. Cobiça o que você tem, cobiça o que eu tenho, não é? Nós ontem no pequeno grupo falávamos sobre isso, não foi? Não é mesmo? Tem gente que ele não quer ver o teu bem. Aí você fala, irmão, eu tinha um fusquinha, agora comprei um golzinho.
Com aquela alegria, né? Aí o miserável fala assim, mas esse carro não presta. Isso é gente invejosa. Né? Irmão, olha, eu comprei um terreninho lá e construí uma casinha. Construiu? Como é que é a tua casa? Construiu um cômodo de cozinha. Ei, irmão, cômodo de cozinha? O cara não se alegra com você. Não se alegra. Porque os olhos dele é terrível. Não é? Terrível. É gente que não quer ver o teu bem. Mas quando você tem os olhos bem, o irmãozinho pode falar assim, irmão, olha, eu estava andando de bicicleta, mas agora eu estou com um fusquinha 66. Você fala, glória a Jesus. É assim. A gente se alegra com a alegria do irmão. Não importa. Ó, pastor, eu tinha um carro nacional, agora eu comprei uma BMW. Comprei. Ô, irmão, glória a Jesus. Que coisa boa. Por quê? Olhos bons. Agora, quem tem olhos ruins é o que Jesus falou no Salmo 23. Muito bem. Eu quero tomar exemplo hoje de um personagem muito conhecido de todos nós, que os seus olhos levaram ele ao pecado. Né? Ele viu a mulher tomando banho, gostou, mandou buscar, possuiu. A mulher ficou grávida, certo? E a coisa ficou preta. A mulher falou, Davi, estou grávida. Não é mesmo? É, mas tudo bem. Você, né, não, só que meu marido está na guerra. Está na guerra? Está na guerra. Urias, né? Está na guerra. E já faz mais de ano que eu não vejo ele. E agora? Vamos dar um jeito. Chama ele. Vou mandar chamar ele. E você ter uma noite de amor com ele. Acabou o problema. Quando traz Urias diante de Davi, Urias, parabéns pelo bom trabalho que você está fazendo lá na guerra. Estou sabendo que você está fazendo serviço lá. Sim, meu rei. Então vou dar umas férias para você. Vai para a tua casa e fica com a sua mulher lá. Já faz anos que você não vê a sua mulher. Eu? De jeito nenhum. Não vou não. Eu vou deixar a minha nação... Não, vou ficar... Eu quero voltar para a guerra. Não, Urias, vai... Não. E a Bíblia diz que ele ficou sentado nas escadarias do templo. O que isto me mostra? Olhos bons. Ele falou, eu? Não. Primeiro o meu Deus, a minha nação. Depois a minha mulher. Não vou lá nada, não vou não. Aí azedou para o lado de Davi, ficou ruim. Aí Davi faz o que jamais deveria ser feito. Manda colocar ele na primeira coluna. Porque naquele tempo, irmão, era tudo na base da espada e da lança. Lá não tinha espingarda ainda, não tinha revólver. Né? E os primeiros da fila iam embora mesmo. E pronto, acabou o problema de Davi. Puxa vida, Urias morreu. Ai, meu Deus, é mesmo? Casado? Casado. Traz a mulher dele, eu vou abençoar a mulher dele. E abençoou, casou com ela, né? Betseba. E daí? Aí entrou o profeta. Ô Davi, tá tudo bem? Tá tudo bem, fiz um trabalho bom agora. O que você fez? Então, Urias morreu, coitadinho. Morreu e eu trouxe a mulher dele para casar com ela, é? Então tá bom. Eu vou te contar uma historinha aqui, Davi, tá bom? Vê o que você acha, você precisa julgar aqui uma situação. Um homem tinha um monte de ovelha e o outro só tinha uma. Esse que tinha muito pulou o muro, foi lá e pegou a ovelhinha do camarada e pegou para ele. O que nós vamos fazer com esse cara? Não, esse cara tem que ir. O quê? Vamos botar esse cara na cadeia. Vamos? É você. A casa caiu. Os olhos de Davi estavam aqui no Salmo 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Davi estava no inferno. Davi assinou o laudo do inferno para ele. Só que tem uma coisa, quando Deus ama, Deus avisa. Quando Deus ama, Ele faz com que os teus olhos possam olhar com arrependimento. E Davi, que a Bíblia chama-o um homem segundo o coração de Deus, o texto do Salmo 51 vai nos mostrar alguém de verdade, agora olhando com os olhos de arrependimento. Veja só o que o texto diz, 51. Se quiser botar no telão, seria até bom para a igreja acompanhar. Põe na NVI. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me
de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Tá bom, até aí. Tá aí a oração de alguém que por um momento usou os seus olhos para enxergar. Foi tão interessante que nós fomos em Israel, agora em fevereiro, nós fomos lá no palácio dele. Foi tão interessante essa história. Aí chegamos lá no palácio. Aí o pastor que estava nos dirigindo falou assim: eu tenho certeza que todo mundo aqui está perguntando onde que morava Betseba. Porque a Bíblia diz que ele estava, passeando no palácio, e viu a mulher. Onde é que morava Betseba? Todo mundo. Aí todo mundo falou: é verdade, pastor, nós queríamos saber mesmo. Queria saber onde morava essa mulher. Porque o palácio dele fica no alto, dá para você ver, e você vê a parte baixa, que hoje não é mais como era. Tem muita casa lá, Então ele falou: tudo leva a crer que é nessa direção. Agora que casa que é, só Deus é que sabe. Então veja só, olhando com arrependimento. Muito bem. A Bíblia traz o registro do descontentamento de Deus com relação às atitudes de Davi. O livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, diz que Deus desagradou do que Davi fez. O que eu posso aprender com Davi sobre arrependimento? O que devemos fazer ao olharmos para dentro com arrependimento? Eu preciso olhar para dentro de mim. Isto, irmãos, é de suma importância para que nós tenhamos uma vida consagrada, para que nós tenhamos uma vida santificada. Tem muita gente que bate no peito e fala: não, eu sou igrejeiro, eu dizimo, eu oferto, eu levo cestinha básica, eu sou gente boa. Gente boa nada, você não vale nada, irmão. É a misericórdia de Deus que te alcançou. Nós não somos nada. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, todo dia e toda hora, eu preciso estar olhando para dentro de mim com os meus olhos da fé e dizer: Senhor, e fazer a oração que Davi fez: olha dentro de mim, Senhor, se tiver alguma coisa mal, vai curando no nome de Jesus. Então, veja só, ao olhar para dentro com arrependimento, tenha convicção do seu pecado. Primeira coisa, você precisa ter essa convicção. Puxa vida, eu errei. Eu olhei o que não deveria olhar. Eu botei a mão onde não devia botar. Eu falei o que não devia falar. Eu pisei onde não devia pisar. Isto é o quê? É você ter convicção do seu pecado. Olha o que ele diz no versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, ou está sempre diante de mim. Lá no 32:5 ele fala assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Está vendo aqui? Não encobri, não passei a mão, não. Não me justifiquei. É interessante que no gabinete, quando eu recebo casados normalmente, a mulher vai falar mal do marido, ou o marido vai falar mal da mulher. Eu escuto um: e aí, pastor? Eu não tomo nenhuma resolução sem escutar o outro lado. É muito fácil a gente jogar pedra sem escutar os dois lados, É mesmo? Sua mulher te traiu? Ih, minha mulher me traiu. Pastor, meu marido traiu. É mesmo? Então tá bom, vamos lá, vamos escutar o marido, vamos escutar a mulher. Veja só, por quê? Porque hoje é muito fácil falar: foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu, eu comi. É tão fácil jogar a culpa, não é, irmão? Não é mesmo? Mas Davi fala: eu não encobri. Ô irmão, você quer ter vitória? Ô irmã, ô moço, quer ter vitória? Não encobre não. Confessa e deixa que Deus vai te abençoar e você vai alcançar do Senhor misericórdia.
É muito fácil jogar a culpa na mulher, no marido, no filho, no cachorro e no gato. Mas quando você diz, não, ó, eu pisei na bola, eu errei, Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Eu preciso ter convicção do meu erro. Eu errei. Não vou colocar a culpa em ninguém não, porque eu fui o pisão. É assim que Deus abençoa. É assim que Deus alcança o ser humano. Não é? É assim. Quando aquela mulher foi jogada aos pés de Jesus, vê se ela falou, oh, Jesus, sabe o que é? O homem lá pulou pela janela, sabe? Mas foi ele que... Ô, irmão, foi ele que o quê? Ela caiu lá e ficou esperando as pedradas. Ficou esperando as pedradas. A lei falava, pecou, pegou, mata. É pedrada na cabeça. Você vê ela falando, então, Jesus, sabe o que é? O cara me enganou, sabe? Eu sou uma pobrezinha de marré. Não, ela ficou quietinha lá esperando a misericórdia. Só que quando ela estava ali, eu não estava lá. A Bíblia não diz isso, mas eu tenho certeza que ela estava dizendo que besteira que eu fiz, que loucura que eu fiz. Puxa vida! E Jesus conhece o coração do homem. Cadê os teus acusadores? Então não estão mais aqui. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É a misericórdia do Senhor, irmão. Não é as minhas atitudes. Você não é nada. Nós não somos nada se não for misericórdia. Agora eu preciso ter convicção. Eu preciso ser sincero comigo e com Deus. E quando você o é, Deus te alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Ao olhar para dentro com arrependimento, confesse o seu pecado a Deus. Confesse. Ele fala assim, contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas. De modo que justo é a tua sentença. E tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu a minha mãe. Não é? E lá em Provérbios 28:13 fala assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. No Salmo 38, versículo 18 diz, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Ou seja, a confissão. Vocês lembram de quando Jesus está passando e o baixotinho lá, qual é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu, desce. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele desceu correndo. Qual foi a palavra de Zaqueu? Qual foi? Ô Jesus, brigadão, sou gente boa. Gente boa nada, era ladrão. Irmão, os cobradores de impostos eram as pessoas mais odiadas pelos judeus. Odiada, porque eles eram judeus e eles cobravam impostos dos próprios irmãos. Eles trabalhavam para Roma, só que Zaqueu não era simplesmente um cobrador, ele era quem? Chefe, ele era o cabeção. Ele era o cara que pegava dos seus auxiliares, botia um bocado no bolso e depois dava para os romanos. E o que ele fala? Se eu defraudei alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. Se ele fala isso, é porque ele sabia que ele devia. Ele sabia o que estava fazendo. O que é isso? É uma confissão. A confissão nos leva, como o texto diz, a prosperar. A prosperar. Você quer crescer? Quer, confesse, irmão. E essa coisa de confessar é uma coisa muito, muito importante. Pastor, sabe o que é? Se eu confessar, o mundo vai ficar sabendo. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Não funciona assim, não. Não funciona assim, não. Quem fez o curso aqui de mulher única, quem fez o curso de homem ao máximo, sabe como é que funciona. Procure o teu pastor, procure o teu líder. É assim, ora junto. Pastor, mas o senhor nem imagina o que eu fiz, nem quero imaginar. Jesus perdoa todos os pecados. Não tem pecadinho e nem pecadão. Não existe isso para Deus. Existe pecado. Mas, irmão,
Deus perdoa quando eu confesso o meu pecado. Quando eu confesso o meu pecado, Ele perdoa. Eu preciso olhar. O que os seus olhos veem? Não vê nada? Irmão, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Olha só, olhando com arrependimento, olha para dentro de você e fala, puxa vida, pastor, Deus é poderoso para te perdoar. Que mais? Ao olhar para dentro com arrependimento, tenha uma nova atitude para com Deus. Nós estamos sempre batendo numa tecla, que é a tecla do novo nascimento, que é a tecla de nós sermos uma nova criatura, de nós sermos seres diferenciados, porque a Bíblia diz que eu e você somos luz do mundo. A luz, ela, ao chegar nas trevas, as trevas serão dissipadas, porque a luz entrou. Então, para que você possa olhar para dentro com arrependimento, eu preciso ter uma nova atitude para com Deus. No versículo 17 do Salmo 51 está escrito assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então eu preciso mudar. Irmão, nós estamos vivendo um momento em que dá um pouco de medo do que a gente tem ouvido por aí, né? Igrejas, todo dia nasce uma igreja, aí você vai ver o conteúdo, dá um pouco de medo na gente. Igrejas que o cara está usando cocaína, que o cara está usando droga, ele toma ceia. Pode tomar ceia. Aí você fala, não, mas tem alguma coisa errada aí, né? O cara vai para uma igreja e lá ele tem a mulher dele, mas ele tem um amante também, mas ele é gente boa. Pode, fica lá. Fica esperando que Deus vai fazer. Irmão, que obra que Deus vai fazer se eu não deixar o pecado? É por isso que o texto é claro. Eu preciso de uma nova atitude. Eu preciso mudar. Olha o processo da largata, né? É tão interessante que a largata, quando ela começa a querer virar mariposa, ela começa a endurecer o corpo, é uma luta para a bichinha. A lagarta, ela come o dia inteiro, você sabe disso, né? Aquilo come, mas começa a chegar o tempo que ela começa a endurecer todos os seus órgãos internos e externos, e ela não consegue mais. E ela começa a ficar tribuladíssima. Porque ela já não consegue ter os movimentos, e você que já viu uma largata, a largata ela anda rápido, ela já não anda mais. Ela começa a ficar rígida. Aí ela fica, né? Eu sei que ela não pensa, mas deve estar pensando, vou morrer. O que é isso? É o processo da atitude. Para ela virar borboleta, ela vai ter que passar por aquele processo. Para que eu possa, de verdade, dizer com todas as palavras que eu sou filho, eu preciso passar o processo. E qual é o processo? Atitudes. É a atitude diferenciada daquela atitude que eu tinha antes de ter o encontro com Jesus. Se eu bebia, não bebo mais. E hoje virou uma moda, né? Vou tomar um vinzinho, vou tomar uma cervejinha. Irmão, não estou dizendo que é pecado. Seria hipócrita. Mas eu entendo que um abismo chama outro abismo. É isso que eu entendo. Que um abismo chama outro abismo. Nada mais do que isso. Né? Eu sempre conto para os irmãos que a sogra do Mateus deu uma pimenta para nós. O Dinda não está aqui não, né? O Dinda foi o pecador nessa daí. Deu uma pimentona assim para nós, aquelas pimentinhas pequenininhas. Aí, Elaine Caipira de São Paulo, falou, irmão, e agora, como é que é? Não, agora a irmã, eu ponho azeite? Deus o livre, não põe azeite não. Se botar azeite, ninguém come. A senhora compra um litro de pinga e põe aí. Compra o quê? Um litro de pinga.
Aí a Helene ficou assim, olhando para a irmã. Pinga? É pinga. A gente põe pinga. E depois... Aí, ficamos assim, sem graça, né? Aí, quando a mulher foi embora, a Helene falou, mas como é que é esse negócio de pinga? Como é que eu vou comprar pinga? Como é que eu penso? Eu estou no mercado lá, eu estava no mercado agora, ontem, aqui no Santa Felícia, eu encontrei uns 5 crentes lá. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí eu estou com o carrinho com uma 51. Pensou? Estou com uma 50. Eu, pastor, 50 não é para botar na pimenta. Vocês estão entendendo? São coisas que você, irmão, tem que pensar assim, falar, mas Jesus amado, como é que eu vou fazer? E essa pimenta ficou 1 ano lá em casa. O Dinda falou assim para mim um dia, pastor, vem comer um churrasco, traz a danada. Quando eu cheguei lá, ele estava lá com a pinga. Eu falei, Dinda, não, o patrão lá tem um bar lá. Eu peguei uma lá para botar na pimenta. É isso mesmo? Tem que botar pinga mesmo? Quem sabe disso? É verdade mesmo que a irmã fez? É verdade mesmo? A luta, irmão. A luta grande. Irmã é mineira, viu? Se tiver mineira aqui, a irmã é mineira. Lá de Minas Gerais. Crente. Serva de Deus, tá? Não estou falando contra a serva de Deus, não. Mas é costume. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um abismo chama outro abismo. Nós temos que tomar cuidado e entender que a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu tenho que mudar de atitude. Se eu fornicava, não fornico mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu deixava de pagar, agora estou pagando. É assim que funciona o crente. O crente, ele tem que ter uma nova atitude. Ao olhar para dentro com arrependimento, eu preciso ter uma nova atitude. O homem que não percebe que precisa de perdão, não é cristão. Se você não tiver esse entendimento, que você precisa de perdão e precisa mudar a tua vida, como Jesus falou para Nicodemos, não tem. É enganar você mesmo. Você está enganado e tem muito pastor hoje aí que quer encher a igreja, que quer ter a igreja cheia, e para ele não importa. Ele quer o seguinte, vem do jeito que você está e fica do jeito que você quiser, está tudo certo. Você está dizimando? Estou. Está tudo certo. Irmão, cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que aquele dia vão chegar lá e vão dizer assim, então, o que você quer? Então, carteirinha está aqui, eu sou lá da igreja da Assembleia de Deus Madureira. Cartãozinho bonito, né? Bacana mesmo. O que você quer? Quero entrar. Aqui? Não te conheço. Não te conheço. Como que não conheço? Eu fiz e aconteci. Fez? Não te conheço. Por quê? A atitude não era atitude de crente. Eu já contei 10 vezes, vou contar 10.001. A minha nora, que eu trabalhava aqui, no 24 horas, segunda-feira, era o dia das moças contar as suas peripécias, do domingo e do sábado. Que foi no motel tal, nossa, tem que vir motel lá, motel, você tem que ir lá, vai lá com o teu namorado. E elas falando, quando chegava na Roberta, e aí, Roberto, como é que foi o fim de semana seu? Meu fim de semana? Ixi, foi uma benção. Cantei que nem doida na igreja, mas cantei, dei glória. O quê? Eu canto lá no grupo de louvor da igreja. Dei glória a Jesus, fui na escola dominical, fui no culto à noite, foi uma benção. Você nunca foi no motel? Não, eu sou virgem. Você é virgem? Que isso, Roberto? Sou. Estou me guardando para o meu casamento. Você está entendendo? É duro, mas se você quer viver uma vida nova, você precisa de verdade ter uma atitude diferenciada. Deixa eu fechar dizendo uma coisa aos senhores. Davi olhou para dentro de si com arrependimento. Ele foi restaurado por Deus. Seu arrependimento foi autêntico, verdadeiro e produziu frutos. Quais foram os resultados do arrependimento de Davi? Primeiro, lá no versículo 8 e 12. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Aqui,
alegria e salvação. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa do que você ter convicção plena da sua salvação, de você ter alegria, a alegria da salvação. Eu vinha com o pastor, fui fazer uma visita, foi hoje que nós fomos fazer a visita? Foi ontem, né? Fomos a visita com o pastor Eli ontem, e ele vinha no caminho, falando umas palavras bonitas. Eu tive vontade de falar uma língua estranha lá dentro, pastor. Né? O pastor começou a falar umas coisas bonitas, e da salvação, e falando da nossa alegria, e eu quase que eu falo língua estranha, dentro do carro. Por quê? Porque nós temos a alegria da salvação. Ele começou a enfatizar do que Deus tem nos dado. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Imagina, é pela misericórdia dele agora, a alegria da salvação é coisa maravilhosa. Que mais? Que mais? Desejo de viver para a glória de Deus. Desejo de viver para a glória de Deus. Aí ele fala assim no versículo 13, 14 e 15. Então ensinarei está lá? Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. 15. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Você viu? Quando você alcança o perdão de Deus, é isto, é coisa maravilhosa. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, um texto muito conhecido diz assim: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a tua vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Hoje o colírio de Deus está aqui para você. O que seus olhos veem? Pastor, estava tudo nebuloso. Vamos comprar colírio para ungir os nossos olhos e enxergar no nome de Jesus. Efésios 1:18, para fecharmos o estudo. Efésios 1:18. Olha só que texto maravilhoso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Que coisa maravilhosa. Olhos do coração. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é a direção dos seus olhos? Você sabe. É a pergunta que eu quero deixar no ar para você responder. O convite de Deus para todos nós hoje é que olhemos para dentro de nós, mesmo com arrependimento, para que sejamos tratados, curados, restaurados. Por quem? Pelo próprio Deus. Baixe tua cabeça, eu quero orar com você no nome de Jesus.